Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o que eu venho falar hoje? Hoje vamos falar um pouquinho sobre agendas lotadas ou agendas produtivas, não é? É um assunto assim que às vezes faz um pouquinho essa reflexão de como que nós podemos melhorar isso tudo. Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, às vezes algumas pessoas me perguntam sempre assim: Ô Renata, como faço para lotar a agenda? Como faço para ter visibilidade na internet? Como que eu faço isso? Como faço aquilo? Então, a questão, vamos começar aqui com a visibilidade, não é? A visibilidade, eu já falei em algumas lives anteriores, a visibilidade você tem que aparecer, não é? Então, como que se faz essa visibilidade? Você tem que estar nas redes sociais, que seria o YouTube, seria o Instagram, o Facebook e até outras, dependendo do seu nicho, dependendo do seu público, dependendo do seu negócio. Então, vocês têm que estar visível, porque você estando visível, a pessoa consegue te achar com maior facilidade. E você, assim, vai conseguindo, as pessoas conhecem, pelo menos já ouviram falar de você, do seu serviço ou quem você é. Então, a primeira coisa que você tem que estar é nessas redes. Ah, mas como que eu faço para estar nas redes e como que eu faço para ter essa visibilidade, não é? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer as páginas. No Facebook, se você tem um perfil pessoal, você tem que passar a ter página. Então tem que ter uma página do Face e uma página do Insta, ok? E tem que isso pelo Facebook, porque não sei se vocês sabem, o Facebook comprou o Insta, então é toda a mesma plataforma, certo? Já no YouTube é uma plataforma do Google, então você tem que criar uma conta no Google, não é? Que é algum e-mail, Gmail, não é? E vai criar essa conta no Google e a partir de você criar essa conta no Google, você vai criar um canal. Esse canal, você vai colocar lá conteúdos. Que conteúdos são esses? O que você vai falar nesse canal? Você vai colocar conteúdos de valor para a sua audiência, conteúdos que vão ajudar o seu público a resolver algum tipo de dor, algum tipo de problema, alguma dúvida, alguma dificuldade do seu público-alvo. Então, quais são esses conteúdos que você pode colocar lá? Tudo que a sua audiência pergunta. Às vezes, por exemplo, vamos dar o exemplo de vamos pôr que o nicho que não seja o meu, não é? Que é medicina dentária. Mas também posso colocar, mas vamos colocar um mais amplo. Por exemplo, uma cabeleireira. Então, quais são as dúvidas que o público tem que vai frequentar aquela cabeleireira? Então, quais são? Se pode pintar o cabelo ou não, se faz algum tipo de madeixa ou não, qual é o tipo de corte especial para o rosto da pessoa, quantas vezes pode fazer essa pintura, se pode mais, se não pode menos, que tipo de cores que existe, que tipo de tinta que tem aí no mercado. Algumas têm uma substância que é mais forte, outras não. Então, todo esse tipo de conteúdo é que você vai colocar nesse seu canal. Por exemplo, eu falando aqui na minha área, né, na medicina dentária, então na área da dentista, né? Então, o que você vai colocar lá no conteúdo do seu canal? Você vai colocar conteúdos que são das dúvidas dos clientes. Então, quais são as dúvidas? Por exemplo, uma mãe que tem um filho pequeno, qual é a dúvida dela? Se seu público-alvo é, por exemplo, atender criança, então qual que é a dúvida que seu público tem? Então, geralmente é as mães, né, que tem dúvida quando você atende uma criança.
Então ela vai querer saber, por exemplo, qual é a altura, qual é a idade que ela tem que levar a criança a primeira vez no dentista, quais os cuidados que ela tem que fazer. Outra coisa que pode ser falado é quando começa a cair os dentinhos, quando começa a nascer os dentes, qual é a idade que pode fazer algum tipo de tratamento ou não, quando pode colocar aparelho ou não. Então são todas essas dúvidas que geralmente o cliente tem, é isso que nós vamos colocar no nosso canal. Então eu acho que deu para você perceber então o que nós temos que fazer. Então nós temos que estar nas três principais redes sociais. Então caso você não saiba fazer isso, eu depois vou aprofundar em outras lives ou em outros vídeos, né, mais conteúdo desse. Ok, assim você já está, não é, com visibilidade. As pessoas já viram você, ou pelo menos sabem do seu nome, da sua existência. Ok. Depois você tem todo aquele público, se você já tem uma clínica montada, se já tem um consultório, um escritório, se você já tem um salão de cabeleireiro, tudo que você já tem, não é, que já existe, você com certeza já tem a sua clientela. Pronto, se você tem já a sua clientela, o que você precisa? Primeiro você precisa fidelizar essa clientela, ok? Então, como você vai fidelizar? Mostrando a importância dele estar ali fazendo aquele serviço periodicamente. E por que diferencia um profissional do outro? Porque às vezes as pessoas pensam assim, é tudo igual. Por exemplo, e arranjar as unhas é tudo igual, arrumar o cabelo é tudo igual, ir ao dentista é tudo igual. Não é? É o que as pessoas geralmente pensam assim, trata aqui como trata ali é igual. Isso, no modo geral, é o considerado o padrão. É como se fosse o commodity. Então, é como se eu pegasse uma garrafa de Coca-Cola e a Coca-Cola é aqui, a Coca-Cola é ali no vizinho, a Coca-Cola é ali no bar da esquina, a Coca-Cola no restaurante, é o mesmo produto, certo? Então aqui nós estamos pensando em produto, é o mesmo produto, é igual em todos os lugares. Então, pessoal, se é em todos os lugares, o que aconteceria? Teria que ser quase o mesmo preço, não é? Em todos os lugares. E por que tem alguns lugares que tem diferença de valor, diferença de preço, não é? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a diferenciar desse commodity, porque você não pode ser um profissional igual ao outro. Por quê? Por que não? Porque você fez mais formações, você se especializou, você aprendeu outras coisas, você tem um outro tipo de atendimento. Então, como que nós vamos diferenciar de um ou outro profissional na mesma área? Não sendo o padrão, porque o padrão é igual eu expliquei, garrafa de Coca-Cola é igual. E o que vai diferenciar essa garrafa de Coca-Cola, ela custar mais num lugar e menos no outro? Porque ela tem um preço padrão, não é? O que acontece? É justamente todo o ambiente que envolve, toda a diferenciação que envolve, tudo aquilo que o seu cliente percebe que é diferente, tudo aquilo que ele vai perceber que tem uma diferença. Então é isso que o seu cliente, quando sai do seu estabelecimento, ele tem que perceber que o seu atendimento não é um commodity, ele é diferenciado por outras coisas. Não podemos competir com o mesmo produto pensando só nessa percepção de ser commodity, ser igual a todo mundo. Então não podemos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diferenciação. E essa diferenciação é que vai fazer a diferença do seu valor. Então eu vou explicar aqui uma coisa para vocês terem, fazer uma analogia para vocês terem uma percepção do que é ter percepção. Porque quando eu aprendi isso a primeira vez, eu não tinha noção do que era percepção. Eu falava assim, mas como que é essa percepção? Então eu vou dar um exemplo para vocês.
Por exemplo, vou dar exemplo de um café, que todo mundo toma café, todo mundo gosta de café. Então, por exemplo, se você está num bar simples da esquina, vai tomar um café, ele pode custar 70 cêntimos, 80 cêntimos. Eu, como não bebo assim café muito, é mais ou menos assim o valor. Vamos supor que ele custa, vamos arredondar isso, 50 cêntimos. Custa 50 cêntimos o cafezinho, ok? Pronto, é um commodity, é café em qualquer lugar, ok? E o que vai fazer? Quando eu vou, agora você imagina, você em Veneza, na Itália, em plena praça São Marcos, com todo aquele glamour, você sentada ali num café, numa esplanada, vendo aquela paisagem, aquele lugar onde tem um homem a tocar piano, lá no fundo você tem uma música ambiente maravilhosa, você está naquele lugar lindo, com aquele cheiro, um cheiro maravilhoso, assim, passando aquelas pessoas perfumadas, aquelas pessoas arranjadas, aquelas pessoas bonitas, não é? O garçom vem te perguntar o que você deseja com muita delicadeza, com muito jeito, e você fala que você quer um café. E ele traz um café com um chocolatinho ali do lado, ele traz um café com uma xícara super bonita, ele traz um café que tem um papelzinho debaixo da xícara, assim, super bem decorado. Quer dizer, ele foi agregando valores. E esse café, ele não custa 50 cêntimos, ele custa 5 euros. Mas, pessoal, não é café? Não é café? É tudo igual? É café, não é café? Então me diga lá, é café ou não é café? É café. É igual café. Só que será que esse café ele não tem uma marca melhor? Você não está pagando esses 5 euros, não é por ser no lugar que ele está sendo servido, não é pelo ambiente que você está, não é pela música que você está, não é naquele lugar que você não está todo dia. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi agregado junto com o café, aquilo sim que chama diferenciação do seu produto. Então, o seu produto, ele pode ser um commodity, mas ele é diferente mediante o que o seu cliente tem a percepção do seu produto. É a mesma coisa quando você vai numa loja. Você ir numa loja onde você entra e aquilo está tudo bagunçado, aquilo está tudo desarranjado, parece que está até sujo, onde você procura, você não acha as coisas, onde não tem ninguém para te orientar. E quando você entra numa loja, uma loja de luxo, onde tem um recepcionista para te receber, tem uma pessoa que vai te orientar na melhor decisão da sua compra, a pessoa te orienta, ela te segue, ela te mostra a loja inteira, ela tá sempre bem vestida, ela tá com um sorriso no rosto, ela é gentil com você, ela é simpática, ela puxa conversa, ela te trata como se fosse uma rainha. Então, o que é isso? O produto até pode ser o mesmo, mas qual que é a diferença aqui? Vocês estão a entender qual que é a parte da diferenciação? Que muitas das vezes o cliente, o que ele procura? Ele procura o produto. Ele procura o produto. Ah, eu vou fazer isso. E procura o produto. Ah, eu vou tomar um café. É isso. Agora, como que você vai passar toda essa mensagem para o seu cliente perceber a diferenciação? Então, pessoal, o que vocês têm que começar a perceber? Começar a anotar no caderninho. É importante você anotar tudo isso que eu estou a falar e começar a observar o que você pode fazer, o que você pode agregar valor no seu negócio que possa trazer algum tipo de diferenciação. O que eu vou fazer para que meu cliente me veja diferente? Será que é no espaço físico? É no atendimento? É no pós-venda? É na limpeza? É no tipo de atendimento que eu faço? No tipo de produto que eu coloco ou que eu vendo?
Então, vocês têm que começar a perceber qual é a parte que você pode fazer dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, e saber como que você vai fazer essa diferenciação. Entendeu? E como que você vai alcançar que a pessoa sai dali, e quando ela for te indicar para alguém, ela vai te indicar por quê? Ela vai te indicar porque ela se sentiu bem, ela foi extremamente bem atendida e ela acha que seu produto tem um diferencial. E quando ela conhece alguém que ela acha que é adequado aquele diferencial para aquele amigo ou amiga ou conhecido que for, ela vai te indicar o seu serviço. Então, isso que é o poder da indicação. Não é indicação por indicação, porque eu já até falei isso algumas vezes aí nas lives anteriores, que era justamente de 1 a 10, o cliente, quando ele te classifica só acima de 8, é que ele começa a te diferenciar, a te referenciar. Por quê? Porque ele sentiu ali alguma diferenciação. Aí você pode me dizer assim: ah, Renato, mas eu não sei o que é diferenciação. Ah, meu mercado, o que eu faço, o que eu vendo, é tudo igual, não tem como diferenciar. Será que não tem como diferenciar? Então começa também a fazer uma pesquisa de como é o seu cliente. O que o seu cliente gosta? O que o seu cliente dá valor? Vamos fazer aqui também um exemplo. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele dá valor no tempo. Ele gosta de ser atendido rápido, prático, porque ele é uma pessoa muito ocupada. Ele é um empresário de sucesso que não tem tempo para várias coisas. Então, o tempo dele é precioso. Então, como que eu vou fazer para diferenciar isso? É diferenciar eu não ter atrasos. É diferenciar ele chegar e ser atendido na hora, é diferenciar onde ele chega e faz o pagamento e faz todo aquele processo da jornada dele dentro do seu estabelecimento com rapidez, com confiança, com assertividade. Então, isso é um tipo de diferencial. Então, pessoal, vocês têm que começar a notar. Se você não acha um diferencial que você possa desenvolver na sua empresa, você começa a perguntar ou até mesmo questionar os seus clientes. O que eles são de diferente? Por que ele procura você e não o outro da esquina? Qual que é o diferencial dele? O que ele te acha de diferente? Então, isso que é o diferencial. Então, o que você tem que começar? Começar a notar qual é esse seu cliente, como que ele vai ver como diferente. Então, muitas das vezes, quando eu aprendi isso a primeira vez, eu ouvi falar sobre diferenciação, não é? O marketing de diferenciação, eu falava, mas como que é isso? Como que eu vou passar isso? Então, são todos nesses detalhes, é a mesma coisa que eu disse lá do cafezinho. O cafezinho é o mesmo, às vezes até pode ser o mesmo, ou pode ser de uma marca superior ou de algum tipo diferente, mas ele também pode ser igual. Agora, o que vai trocar isso para ser diferente? O que o cliente vai perceber? Mas não é você pensar assim, eu vou fazer isso, às vezes muitas pessoas pensam até em gastar muito dinheiro para fazer alguma coisa muito assim, relevante. Não, pessoal, a percepção é aquilo que o seu cliente vai perceber nos detalhes. Por isso que eu falo que é importante ter os detalhes da sua empresa, saber qual que é a cultura da sua empresa, qual que é o diferencial. Será que eles diferenciam você pela sua limpeza? Você já fez uma pesquisa para saber qual tipo de diferencial você está destacado? Será que seu diferencial toda vez que eu ligo eu tenho logo um atendimento? Eu tenho rapidez no atendimento? Será que é a minha limpeza? Ou será que eu jogo meus clientes tudo no mesmo, é como se eu jogasse tudo no mesmo balde e é assim que funciona para todos? Ou será que eu começo a fazer ali algum diferencial que as pessoas que me procuram, ela procura por esse diferencial, porque eu não quero esperar muito tempo, porque eu quero a limpeza, o que eu dou valor é a segurança, o que eu dou valor é a rapidez. Porque para cada pessoa existe um tipo de prioridade.
E a gente às vezes pensa que todo mundo é igual. Às vezes eu estou dando prioridade para um detalhe, sendo que o meu cliente não valoriza aquilo. Às vezes o meu cliente só está valorizando o preço. E preço por preço, ele, quando você não estiver ali, ele vai para outro que é mais barato. Mas é esse tipo de cliente que você quer? É esse tipo de diferencial que você quer? Você quer aquele cliente que ele anda em todos os lugares? Que ele, onde tiver mais barato, ele vai? Esse cliente, ele é fiel a você? Você acha que vale a pena gastar tempo com esse cliente? É isso que você tem que começar a perceber e dar valor naquele seu cliente que te recomenda, naquele cliente que te passa a palavra do seu negócio e aquele cliente que começa a perceber o seu diferencial. Eu vou lá porque eu gosto do atendimento, eu vou lá porque eu gosto da higiene, eu vou lá porque ela é rápida, eu vou lá porque a pessoa, as marcações são muito fáceis. Eu vou lá porque eu tenho uma dificuldade motora, por exemplo, e eu tenho um acesso fácil. Então, existem vários diferenciais e você tem que começar a perceber quais são esses diferenciais. Porque senão você vai estar concorrendo com o commodity, com tudo aquilo que é igual. Porque se você for pensar médico, aqui ali na China é tudo igual, não é? Se eu for pensar cabeleireiro, também é tudo igual. Se eu for nesse raciocínio, é uma profissão que são todas iguais. Elas estudaram para fazer aquela profissão, elas aprenderam a fazer aquela profissão. Então, quer dizer que elas estão todas no mesmo nível, ok? Aqui a gente não está falando se aprendeu em A ou B, ou se é melhor em A ou C. É uma profissão. Pronto, então ela tem uma base, é um padrão, ela faz aquele serviço. Agora, o que você vai fazer para que diferencie o seu produto ou o seu serviço dos outros? Mas esse diferencial tem que ser percebido pelo seu cliente. Não pode você só fazer alguma coisa que você acha na sua cabeça que está certo e que não seja percebido pelo seu cliente. Então é isso que é o marketing de diferenciação. É aquilo que vai te fazer de diferente. É aquilo que algumas pessoas vão te procurar por ser diferente. Porque aí é que entra também um pouco, que a gente fala também na PNL, não é? Que o mapa não é o território, porque muitas vezes a gente pensa que todo mundo é igual. Mas também não é assim, não é todo mundo que é igual. Às vezes tem pessoas que dão muito valor para um detalhe do seu negócio. E outra passa aquilo despercebido. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sou muito... a minha percepção maior, não é? Existe, só para vocês terem um título de curiosidade, existe as pessoas que são visuais, que o diferencial dela é a visão. Os outros são auditivos, que é a audição. E outros, às vezes, estão no sinestésico, que é o toque, o sentir, ok? Então, só para vocês terem uma ideia como é diferente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, o visual, quando ele entra num lugar, num estabelecimento, ele vai ver tudo. Se você acha que ele não está vendo aquele papelzinho ali no chão, ou que ele não está vendo aquele lugar ali que está sujo, ele vê. Porque o diferencial dele é a visão. Ele observa tudo, ele vê tudo, vê nos detalhes. Ele entra, ele bate o olho, ele vê tudo. Então, às vezes, você não está dando muito valor para aquilo, mas o seu cliente, que é visual, ele está a enxergar. E nós não vamos longe. Eu depois já vou contar uma história aqui para vocês. O outro, que é auditivo, ele pode entrar no estabelecimento e não perceber muito se está sujo, se está limpo. Não é uma coisa que chama muita atenção dele. Mas ele está atento a tudo que você fala. Ele escuta. Então, ele está atento a como você está atendendo o cliente, ele está atento no tom de voz, ele está prestando atenção a tudo que você está a falar. Quer dizer, o sentido dele mais apurado, o que ele presta mais atenção é no auditivo.
E existe também aquelas pessoas que gostam daquele aconchego, gostam do abraço, que agora nós não podemos, não é? Em época de pandemia não podemos tocar e abraçar, mas existe aquela pessoa que gosta daquele carinho, gosta de chegar e gosta de ter o toque. Então ele vai perceber se você está ali com ele naquela mesma sintonia. Ele é sensível a isso, ele é sensível a você ajudá-lo a levar para o próximo passo dentro do seu gabinete, do seu escritório. Ele é sensível a você dar um abraço ou um aperto de mão. Então é um outro tipo de pessoa. Então, pessoal, para vocês verem que às vezes uma pessoa e outra pessoa, elas têm as percepções totalmente diferentes. E você tem que ter essa visão de saber que você tem que estar presente em todos os tipos, e que você tem que estar atenta que a pessoa, ela pode ser mais, prestar atenção mais na visão do que você está falando. Então, isso também serve também para venda, porque você tem que saber qual é a percepção que o seu cliente valoriza mais, para você, na hora de você apresentar o seu produto, você mostrar mais, ou se é visão, ou se é audição, qual é o tipo. Entendeu? Então, isso é muito importante, esses conhecimentos você tem que ter, que é para poder você conseguir saber essa diferenciação. E eu vou contar aqui um caso que aconteceu, uma coisa na vida real, não é? Para você ver que realmente faz muita diferença. Uma vez eu fui fazer uma formação, eu e uma amiga, e essa minha amiga, ela é totalmente visual, e eu não sou, ela é visual. Então, ela bateu o olho, ela viu tudo que estava fora do lugar, ela viu tudo que estava sujo, ela viu os detalhes que eu passei no mesmo lugar que ela e eu não vi nada, nada me chamou atenção. Só quando ela depois falou é que eu passei de novo e observei e fui vendo. Então, quer dizer, para ela, aquilo é como se ela entrasse no lugar, aquilo viesse como se fosse assim, uau! Ela vê aquilo com muita facilidade. E eu com ela, não foi uma coisa que me chamou atenção. Me chamou atenção outras coisas, mas não aquilo. Então, só para vocês terem uma ideia que duas pessoas juntas vão passar em algum lugar e elas vão ter uma percepção diferente. Uma pode ver aquilo tudo limpo, tudo bonito, outra pode nem perceber aquilo, mas ela pode dar valor em outras coisas. Então, é importante que você também entenda um pouco isso para você saber aonde está o seu cliente e como ele te observa. E não pense que você tem que fazer só aquilo que você observa. E eu falo muito isso às vezes, que as pessoas falam assim, deixa aí, não tem problema, deixa isso aí. Eu falo, não, a pessoa pode achar que isso aqui está sujo, que isso aqui já estava aqui. Entendeu? Então, como que nós temos que saber? Eu não sei quem é que está ali, quem que está entrando ali. Eu não sei se for uma pessoa que eu já conheço, que eu já tenho uma amizade, eu já sei mais ou menos o que ele observa ou eu já conheço. Mas se é uma pessoa que entrou pela primeira vez, eu não sei se ele está observando mais, se ele está escutando mais, ou o que chama a atenção do meu cliente ali no meu espaço, não é? E principalmente você tem que aprender essas ferramentas para você saber como que você vai observar isso. E você não pode estar focado só em uma coisa, você tem que estar focado para todos os tipos de clientes. Desde o que vê tudo, desde aquele que não vê nada. Desde aquele que escuta tudo, desde aquele que não escuta nada. E tudo aquele que sente, aquele que percebe, você tem que estar atento com todos esses tipos. Porque senão você só está focado num diferencial e de repente o seu cliente ele tem outro diferencial. E saber que cada pessoa tem um diferencial e cada pessoa vê alguma coisa diferente do que o outro. Então você tem que ser um pouco mais generalista, né, como dizer, para poder ter que todos os que passam ali, independente de você sabe qual é a percepção mais aguçada dele, que possa abranger nisso tudo. Então, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem um exercício e que colocassem aí
Qual é o tipo de público de você? O que ele interessa? O que ele procura? Que tipo de leitura que ele gosta? Ele gosta de futebol? Ele gosta de arte? O que ele gosta? E como que você vai saber isso? Você vai falar, Renato, mas como que eu vou saber isso? Você vai fazer isso fazendo pesquisa para o seu público. O que ele gosta? Qual é o sonho? Qual as dúvidas que ele tem? Então, todo em cima dessas pesquisas, você vai diferenciar, vai começar a perceber que a maioria das pessoas que vão ali, a maioria dos seus clientes, não é 100%, mas a maioria dos seus clientes, eles devem ter algo em comum. E aí você vai começar a perceber que aquilo é que chama a atenção do seu cliente. Qual é? Qual é aquilo que você está sobressaindo? Aí você vai me falar assim, Renata, mas olha, eu acho que eu não sou bom em muita coisa ou eu não sou bom em nada. Será? Será que realmente você não é bom em nada? Será que você não tem alguma coisa que as pessoas te recomendam porque gostam daquilo? Será que você não tem um diferencial que você não percebeu? As pessoas te procuram por quê? Será que o seu diferencial é só commodity, é só preço? É nisso que você quer ficar? Só no diferencial do preço? O preço mais barato, e o outro vai baixando o preço e vai baixando o preço? É isso que você quer para o seu negócio? Um negócio cada vez mais achatado, onde só vão pessoas que estão atrás de preço e não de diferencial? Você quer trabalhar até de madrugada porque você não tem mais tempo, porque você tem que atender em volume e não em qualidade? Então você tem que começar a perceber qual que é o seu diferencial, o que as pessoas gostam de você. Com certeza você tem um diferencial e você não está percebendo. Então, por exemplo, às vezes você pode ter um diferencial de ser muito simpático, ou pode ter um diferencial de ser muito bom, expressivo, comunicativo. Você pode ser um diferencial que as pessoas sabem que você, por exemplo, é uma pessoa correta ou uma pessoa que dá garantia do seu serviço. Então, existem vários tipos de diferenciais e você tem que descobrir qual que é o diferencial e qual é a coisa que eu me sobressaio mediante os outros. Qual é aquele meu dom nato, qual é o meu talento que eu me destaco, que eu sou diferente do outro. Apesar de vender a mesma coisa, qual é o talento? O que eu faço diferente que o outro não faz? Então você tem que começar a fazer essa pesquisa e fazer no caderninho aí, pessoal, que um caderninho é a melhor coisa que tem, viu? Ou o pessoal mais tecnológico, vai aí, coloca aí no iPad, no iPhone, faz aí as notas, não interessa. Interessa que você comece a observar aonde está o diferencial e qual é o seu talento. E você vai sobrecarregar nesse talento. Você vai evidenciar esse talento. Quando você fizer lá as pesquisas e as pessoas falarem assim, olha, eu gosto daqui por isso e isso aqui. Aí sim você vai saber que existe alguma daquelas coisas que você sobressai, que várias pessoas falam de você. Então é esse diferencial que você vai potencializar. Esse diferencial que você vai mostrar para as pessoas. Então você começa com esse diferencial. Se você acha que não tem nenhum, começa com um. Não precisa ter vários diferenciais, mas começa com aquele primeiro. Será que porque... E pode ser coisa simples, às vezes você está pensando assim, eu preciso ter uma máquina XPTO, eu preciso ter alta tecnologia para ser diferenciado. Não! Realmente ter tecnologia é um diferencial, mas você pode começar fazendo diferença no seu atendimento ou fazendo diferença naquilo que você tem talento. Qual que é o seu talento? É o talento de atender bem? É o talento de ser simpático? É o talento de ver os pormenores nas coisas? É isso que eu quero que você comece a prestar atenção, para você fazer o diferencial do seu negócio. Lembre sempre, pessoal, o cafezinho é cafezinho em qualquer lugar. O que está agregando? O que agrega valores?
entendeu? É o lugar onde eu estou, é o atendimento, é o pessoal, é a limpeza, é o uniforme, é a rapidez. Como que eu faço? Qual é o ponto-chave que me destaca? É isso que você tem que começar a prestar atenção, é isso que você tem que potencializar, aquilo que me destaca, aquilo que me faz de diferente. Esse é o seu diferencial, para você não ficar no commodity. Commodity, é igual em todos os setores. Agora, se você quiser ficar no commodity, tá tudo certo, pessoal. O que eu falei aqui não faz sentido para você, tá tudo certo. Você faz aquilo que é bom para o seu negócio e para você. Eu só estou passando aqui algumas dicas de como você fazer a diferenciação para que o seu negócio não fique no commodity. Mas se você está feliz no commodity, ótimo. Se você não está feliz no commodity, comece a perceber quais são as diferenciações, quais são aquilo que é de talento, aquilo que é diferente, aquilo que chama atenção. E você vai ver que vai fazer grande diferença na sua vida, tá bem? Então, pessoal, hoje falamos aqui, não é, um pouco da diferenciação e nesses detalhes. Em outros vídeos eu vou falar de outros assuntos também que eu acho que fazem conexão com tudo isso. Porque quando você pensa num negócio, num serviço, você tem que pensar como um todo. Não é só uma coisa, é um conjunto de coisas, é uma estratégia, não é, que você faz para você alavancar o seu negócio. Então pense aí o que é seu diferencial, qual é o seu talento. E não pense que você não tem nenhum, você com certeza tem vários talentos e que não está observando e não está vendo e está deixando para trás isso passar. Então pense lá no seu talento, no seu diferencial, o que você faz de extraordinário, o que você faz que as pessoas vão atrás de você porque você tem aquilo como... Às vezes a gente... É muito estranho que às vezes a gente não dá valor em certas coisas, né? A gente faz aquilo tudo muito no automático, é tudo muito no ritmo, é tudo muito assim, eu já faço isso. Mas será que não é isso que você faz que está te deixando, agregando valor para o seu cliente? Você já parou para pensar nisso? Então, pessoal, faça lá o exercício, coloque tudo aquilo que eu te falei, coloca lá no caderno, no iPad, no telemóvel, no telefone, celular, no que for, e veja qual é o seu diferencial. E depois me conte lá no direct, me conta lá se você achou, qual foi o seu talento, o seu diferencial, que faz a diferença que as pessoas te procuram depois da sua pesquisa, ok? Então, um beijo, até mais e até o próximo vídeo. Tchau!